Quando eu conheci a Gisele está de viagem marcada para a França. Conquistar alguém que já está indo embora. Aí eu tinha um carro, eu tinha uma Variante vermelha. Na verdade, era do meu pai. Ele foi levemente emprestado. E eu dizia para ela, se você for para a França, eu não tenho dinheiro para comprar passagem, mas eu ponho o carro no mar e vou pedalando até chegar lá. Namoramos, nos casamos, desistiu da ideia de ir para a França, encontrou algo melhor, um alemão. E depois de 3 anos, nós fomos então para a França. Estava lá a Mara, o meu cunhado, pastor Oséias. E lá ficamos por 5 anos, onde tive a oportunidade de fazer teologia. Terminado o curso de teologia, você sabe que mãe é aquela que quando tem um filho primogênito formando, ela vai. Nem que seja corte e costura, bordado, ela vai para receber o diploma. E eu me lembro que eu tinha terminado teologia e na França é diferente do Brasil. Na França, não sei se na Europa inteira, mas pelo menos na França, você não faz vestibular. O vestibular não é na entrada, o vestibular é na saída. Então você tem uma semana dedicada aos exames de toda a matéria que você estudou para ver se você é ou está apto. Em teologia você tinha que pregar um sermão para o júri. O júri é composto como uma faculdade reconhecida pelo governo francês. Você tinha, então, pessoas de várias, teólogos, doutores de várias religiões. Estavam lá, os doutores, os PhDs. E você tem vai pregar um sermão, você entrega 3 sermões, um é escolhido ali no sorteio na hora e você prega 45 minutos. Você tem que dar um estudo bíblico das 27 doutrinas da época. Você tem no dia seguinte o mais difícil de todos, que é sobre uma doutrina. Você tem 30 minutos para preparar, você tem 45 minutos para expor e 30 minutos de perguntas pela banca. E o último dia é uma pergunta sobre o manual da igreja eliminatória. Se você não souber, você volta no próximo ano. Quando você termina esses 4 exames naquela semana, você está pior do que o soldado quando voltar do Vietnã. Você está bombardeado. Mas minha mãe tinha chegado para a formatura, que era no sábado. Olha a responsabilidade. Formatura no sábado, domingo entrega dos certificados. E nós tínhamos programado fazer uma viagem para o norte da Itália. Como o nosso colégio, a nossa universidade, fica a 2 quilômetros da fronteira com a Suíça, você atravessa a Suíça em 3, 4 horas, você vai ladeando os Alpes franceses, entre os Alpes franceses e os Alpes suíços, e você chega no norte da Itália. E eu me lembro que era quarta-feira, eu estava dirigindo, verão, 18 graus, e já tinha dirigido ali umas 2 horas, quando nós estávamos em cima, bem no alto das montanhas. E eu resolvi parar porque eu vi uma placa. E a placa estava escrito o nome de uma cidade, Valuise. Como Deus tinha me dado a oportunidade de fazer um estudo acadêmico sobre a história do cristianismo, e na história do cristianismo nós nos concentramos em 3 grandes personagens, que eu vou voltar a falar daqui a pouco, e eu vi Valuise e eu me lembrei da história que aconteceu em Valuise. Na Idade Média, já para a Idade Moderna, ali viviam os valdenses. O pastor citou aqui na semana passada sobre os valdenses. Terra de Pedro Valdo, um homem abastado, construiu uma comunidade naquele vale ali dos Alpes, e de nome Valuise. Eles tinham o hábito, como não existia a Bíblia impressa, para eles sobretudo, eles copiavam a Bíblia, cada chefe da família tinha o hábito de copiar a Bíblia inteirinha, que era para dar de presente para o filho. E copiavam um segundo exemplar para cada filho, porque ele sairia para estudar nas escolas, e era maneira de pregar. Então ele escolhia um amigo predileto com quem ele estudava a Bíblia, e ele dava esse exemplar, copiado à mão para esse amigo. E assim crescia o conhecimento do Evangelho.
O Duque de Saboia, que era exatamente fazendo fronteira ali com aquela região da França, ele pegou, querendo mostrar grande poder, foi até Roma e pediu autorização para destruir os valdenses. E foi então comissionado um capitão, o capitão Lapalu. Capitão Lapalu com seus 300 soldados, não é Gideão e seus 300, é Lapalu e seus 300 soldados. E eles então vieram para perseguir os valdenses. Interessante que os valdenses, eles tinham sentinelas. Eles punham nas montanhas ali nos Alpes pessoas postadas onde eles pudessem ouvir. E quando o perigo se aproximasse, seja de que tipo fosse, eles começavam a cantar hinos. E conforme eles aumentavam a voz, significava que o perigo estava mais perto. E de repente, um desses sentinelas começa a cantar. Logo outro. E assim vários sentinelas começam a cantar. E então os valdenses perceberam que o ataque era iminente. Prepararam então os carroções, e eles tinham atrás deles um monte chamado La Pelouse. E eles então tinham que subir aquele monte íngreme, e lá em cima tinha uma caverna. Eles conheciam cada centímetro quadrado daquela montanha. E Lapalu sabia disso. Tinha que atacar com muito cuidado. E a música cada vez mais forte. Então aparelharam os carroções, colocavam as senhoras, as crianças, os mais idosos, e aqueles 3.000 habitantes começaram a subir o monte Le Pelou, em francês, subindo para a caverna. Aqueles que iam esmorecendo eram alcançados por Lapalu, e Lapalu então os matava. E os valdenses então chegam até a caverna. Eles entram na caverna. E Lapalu então se aproxima. E Lapalu sabia que eles eram muito conhecedores da área. Jamais ele entraria com seus soldados dentro daquela caverna. E eles cantavam dentro da caverna. E Lapalu então teve uma ideia. Pediu que seus soldados recolhessem todo o material seco que pudesse encontrar. Troncos de árvores, capim, tudo que eles pudessem encontrar. E Lapalu colocou então todo aquele material na entrada da caverna. E colocou fogo. Os rodos de fumaça começaram a entrar dentro da caverna. E pouco a pouco, os cânticos foram diminuindo. Até que todos 3.000 habitantes morreram naquele incidente. Naquela manhã de quarta-feira, eu recém-formado em teologia, no silêncio, no frio, aquele vento passando, é como se eu ouvisse os habitantes de Valuís me dizendo o seguinte: Ernesto, nós cumprimos o nosso dever. Agora você cumpra o seu dever. Sabe, querido, eu nasci na igreja adventista do sétimo dia. Sou fruto de um lar adventista. Eu nasci frequentando a igreja central paulistana. Talvez fosse a igreja mais bem centralizada, a maior de São Paulo. E todos aqueles que vinham visitar São Paulo, os líderes da conferência geral, os missionários, passavam pela igreja central paulistana. E eu não perdi absolutamente nada. Eu vibrava com as histórias sobre a volta de Jesus. Aqueles missionários das lanchas, nós estávamos no apogeu, no ápice disso. Quando lançaram o hino Pescadores de Homens, desculpa, pastor Williams, aqui é ruim para cantar. Tá. Então, aquilo vibrava, e a ênfase tão grande era dada sobre a volta de Jesus, que eu pensava, Senhor, só espero me casar para depois o Senhor voltar. E eu já sou casado há 50 anos e ainda não voltou. O que será que aconteceu? Será que foi a nossa igreja, nosso povo que perdeu o fervor? Será que fomos nós que esfriamos as contingências do mundo? E hoje pregamos sobre tantas coisas e mal falamos sobre a volta de Jesus, a nossa maior esperança. Durante toda a história do cristianismo,
sempre teve aqueles que guardaram o sábado e aqueles que creram na breve volta de Jesus. Como eu disse, trabalho acadêmico, final de mestrado, eu fiz preparo sobre os 3 maiores personagens do cristianismo segundo o ponto de vista adventista. O primeiro grande personagem é a unanimidade. Saulo de Tarso, apóstolo Paulo, deu a dimensão do Evangelho. O segundo grande personagem que marcou a história, Martim Lutero. E o terceiro personagem, que nunca foi adventista do 7º dia, mas que trouxe os fundamentos da mensagem, Guilherme Miller. Quem foi Guilherme Miller? Nascido em 1872, numa família de 16 irmãos. O pai tinha sido um oficial do exército americano, naquela época da divisão. E ele então alugou um pedaço de terra para sustentar, para trabalhar na lavoura e sustentar os filhos. E todos trabalhavam. A mãe de Guilherme Miller era filha de um pastor batista. E ali então, todos trabalhando, e Guilherme Miller era alguém que gostava muito de estudar. E ele aprendeu a ler e escrever com a sua mãe na Bíblia. E ele então pediu ao pai o seguinte, fez um acordo com o pai. Pai, depois do meu trabalho eu posso cortar lenha, e com o dinheiro que eu angariar da venda da lenha, eu posso comprar livros. E assim Guilherme Miller começou a estudar, ler os livros, ia até de madrugada, na luz da lareira, e ali então foi aprendendo. E ele se tornou um homem extremamente culto. Chegou a xerife da cidade, delegado, juiz, prefeito. Mas acontece que o positivismo se fazia, graçava naquela época. E ele com seus amigos cultos, começaram a questionar as verdades bíblicas. Ele acabou abandonando a fé nas Sagradas Escrituras. Mas na época, era de bom tom frequentar uma igreja evangélica. E o pai de Guilherme, o avô de Guilherme Miller, era o pastor. E quando ele faltava, quem lia o sermão era o diácono. E Guilherme Miller, por sua alta cultura, lia os sermões, na ausência do avô. E depois de ler os sermões, eles iam lá para um local, lá com os amigos, e faziam pilhéria sobre o assunto, gozavam, e tiravam um sarro. Até que num desses domingos, o avô teve que viajar, e pediu então que Guilherme lesse o sermão. E Guilherme foi lendo o sermão. E a dado momento no sermão, ele escreve o seguinte: de súbito, foi-me o espírito vivamente impressionado com o caráter do Salvador. Vi que a Bíblia apresentava um Salvador como eu necessitava. Fui constrangido a admitir que as Sagradas Escrituras devem ser uma revelação vinda de Deus. E elas se tornaram meu deleite. E em Jesus encontrei um amigo. O Salvador tornou-se para mim o primeiro entre 10.000, e as Escrituras, que a princípio eram obscuras e contraditórias, tornaram-se agora uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Tornou-se a Bíblia agora meu principal estudo, e posso verdadeiramente dizer que examinei com grande satisfação, e assim a vida de Guilherme Miller foi mudada. Aqueles amigos que se reuniam com ele todos os domingos, depois dos cultos, começaram a questionar Guilherme Miller: o que aconteceu com você? Está mudado? Cheirou alguma coisa? Bebeu alguma coisa diferente? E Guilherme Miller queria mostrar para eles que a Bíblia tinha razão. Estudou por longo 2 anos para responder às questões dos amigos. Enquanto ele estudava, ele se deparou com um texto de Daniel 8,14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esse texto impactou tremendamente estudando Daniel 7, 8 e 9.
E ele ali estudando afinco, fazendo as contas, como era um homem culto. Ele foi então organizando as ideias. Ele já tinha descoberto, através da Bíblia, o estado dos mortos. Ele já tinha visto o sacrifício de Jesus. E ele então parou para ver esse texto, estudando a fundo essas profecias. Ele se apercebeu pelas contas que ele fizera, que Jesus voltaria nos seus dias. Mais propriamente no dia 22 de outubro de 1844. Que loucura! Você estudando a Bíblia e saber que Jesus viria nos seus dias, 1844. E ele, como se ouvisse uma voz dizendo: vai, conte para os outros. Mas Guilherme Miller ficou com medo, mas e se não for verdade? Eu vou cair no sarcasmo. E ele estudou mais 5 longos anos. E quanto mais ele estudava, mais detalhes ele tinha sobre a volta iminente de Jesus no dia 22 de outubro de 1844. E a voz continuava: Guilherme, conte para o mundo que Jesus está voltando. Num sábado à tarde, lembre-se, ele não era adventista do sétimo, não existia igreja adventista do sétimo dia. Ele era batista. Num sábado à tarde, ele na rede ouviu de novo aquela voz: conte para o mundo. Ele não conseguia vencer aquilo, ele levantou e saiu e falou: Senhor, se alguém vier me convidar, eu não vou negar e vou pregar. Não passou meia hora, chega um jovenzinho de uma cidade vizinha, e ele era conhecido como Pai Miller. Pai Miller, nós estamos lhe convidando para pregar em nossa igreja amanhã no culto. Ele entrou em pânico. Não tinha passado meia hora que ele tinha feito esse acordo com Deus. E ele saiu, orou e voltou e disse: irei pregar. E ele foi para pregar um sermão. E passou a semana inteirinha com aqueles irmãos da igreja vizinha. E assim começou um sermão atrás do outro. E Guilherme Miller então se envolveu nessa pregação. Começou a haver mudanças. Bares se transformando em igreja. Pessoas que eram de mau caráter se transformando em boas pessoas. Pessoas, cidades inteiras sendo mudadas com a pregação, pessoas se preparando para a volta de Jesus. Veja só o que a senhora White fala sobre o dia que esteve em Portland. Dezenas a dezenas e as centenas curvam-se ante o brando cetro do príncipe da paz. Verdadeiramente isto é operação do Senhor, é maravilhoso aos nossos lares. Bares se transformam em igrejas, lugares antes voltados a bebedice e orgia, agora são lugares de oração e de louvor. Sabe, o poder de Guilherme Miller residia na sua coerência, na maneira, na sabedoria como tratava o assunto. E depois de passado quase 10 anos, ele fala que pregou em 4.500 lugares. Mais de 500.000 pessoas ouviram. A igreja batista da região passou a ter 40.000 membros. A igreja metodista, 50.000 membros. Adventistas que brotavam pelos 4 cantos. E a breve volta de Jesus era pregada, como nunca antes. Faltando uma semana para o dia 22 de outubro de 1844. Guilherme Miller escreveu que nunca pensou, nunca imaginou que o Espírito Santo agiria daquela maneira. Milhares e milhares de pessoas aceitaram a mensagem da volta de Jesus. E chega então, antes disso, uma semana antes, um pastor adventista, não do sétimo dia, adventista porque cria na breve volta de Jesus. Tinha 123 pessoas para batizar. E era no Michigan, muito frio. E aquele pastor então entrou ali para batizar as 123 pessoas no rio. E ele pegou uma tremenda pneumonia e veio falecer 2 dias depois. Mas Jesus voltaria uma semana depois. Ninguém chorava.
Seria rápida a ressurreição em uma semana. O pastor que veio fazer o funeral, quando ele estava para chegar, alguém disse, olha o pastor, ele vem vindo. E o garotinho achava que fosse Jesus. E o menino então correu, viu o pastor, pulou no ombro do pastor, falou, pastor, o senhor é Jesus? E o pastor disse, eu não sou Jesus. E o menino então afrouxou, o pastor fez o funeral. Quando o pastor estava indo embora, o menino de novo voltou no pastor e falou assim, pastor, mas o senhor conhece a Jesus? Ele disse, eu conheço a Jesus. Então diga para ele voltar rápido, porque eu já estou com saudades do papai. E chega 22 de outubro de 1844. A lavoura não foi recolhida. Os patrões mandavam embora os seus funcionários, demitiam os seus funcionários e pediam para eles não voltarem a trabalhar. As batatas lá estavam. E no dia 22 de outubro, Guilherme Miller estava em Northampton, no estado de Nova York, com seu grande companheiro Joshua Himes. Todo mundo se arrumou para a volta de Jesus. As crianças, um jantar especial, era a última na terra. E Jesus sendo esperado, aguardado. 10 horas da noite. 11 horas. Meia-noite, as crianças não aguentavam mais e foram dormir. E falaram, mamãe, na hora que Jesus aparecer nas nuvens, por favor, nos chame que nós queremos ver Jesus. 1h da manhã. Todos em oração. Amanhece o dia, o Congresso americano não abriu naquele dia. Todos os jornais só tratavam o assunto da volta de Jesus. Era o assunto. 10 horas da manhã. Meio-dia. 4 horas da tarde. Cada badalada do sino balançava o coração de todos. E Jesus não veio. Esse ano faz 180 anos desse episódio. E Jesus não veio até hoje. Claro que no dia seguinte houve piléria. Aqueles que eram meio incrédulos começaram a satirizar aqueles que aguardavam a volta de Jesus. Ele não veio. Daquele punhado, aqueles milhares, sobraram apenas 40. 40 que criam que Jesus iria voltar. E reestudaram. Durante 5 anos passaram. Até que no dia 20 de dezembro de 1849, Guilherme Miller, já cego, enfermo no leito, e já com atestado, quase o atestado de óbito assinado, pediu que chamasse o pastor Joshua Himes para que viesse estar com ele. Enquanto o pastor Joshua Himes chegasse, Guilherme Miller se preparou sem ver e disse, é o pastor Joshua Himes? Ele disse, sim, sou eu. Pastor Joshua, eu criei piamente que Jesus voltaria nos meus dias. E ele não veio. Mas eu sei que ele é grandioso, para que no dia que ele voltar nas nuvens dos céus, ele haverá de me ressuscitar e me chamar para estar com ele pela eternidade. Pastor, eu gostaria que o senhor cantasse meu hino predileto. Enquanto esse hino que vai ser cantado agora, for tocado, for cantado agora, Guilherme Miller grita, ele é vitorioso, ele há de me ressuscitar, ele é meu Senhor e meu Salvador. E assim descansou pacificamente Guilherme Miller, um dos maiores da história do cristianismo.
país, nas terras de além rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terá mais morte, pranto ou dor. E é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei, essas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e a embalar as palmas prateadas dos perfumados vales e jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu busco ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. A irmã White falando sobre Guilherme Miller. Ela fala: anjos de Deus acompanhavam Guilherme Miller em sua missão. Ele era firme e denodado, proclamando destemidamente a mensagem que lhe fora confiada. E vejam só, anjos vigiam a preciosa sepultura deste servo de Deus, e ele sairá ao som da última trombeta. Na lápide de Guilherme Miller está escrito um texto de Abacuque 2:3, que fala o seguinte: pois a visão aguardada no tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ele certamente virá e não se atrasará. Em 1860, com cerca de 3.000 adventistas, era fundada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E dos vários movimentos que brotaram pós Guilherme Miller, esse é o único movimento presente em todos os países do mundo, anunciando a breve volta de Jesus. Eu pergunto, como naquele dia que eu tive aquela sensação com os valdenses: e você? O que tem feito? Segunda Guerra Mundial. No final da guerra, um soldado alemão de nome Hans, adventista do sétimo dia, naquele sábado à tarde, tinha sido designado para ajudar a esvaziar a cidade de Moscou, que seria bombardeada. Um frio terrível. E Hans então ia de porta em porta, convidando as pessoas para saírem das suas casas, porque a cidade seria bombardeada.
Mas enquanto ele fazia aquilo, o seu pensamento estava na sua igreja, no JA que podia estar acontecendo naquela hora. Ele estava ainda até que chegou numa vila. E na última casa, já quase anoitecer, ele entra e vê um senhor russo. E quando ele entra para pedir para que o senhor russo saísse da casa, ele tem alguma coisa que ele abraça e guarda no seu peito. O soldado ficou atônito. E com muita tranquilidade, ele foi lá e viu que era um exemplar das Sagradas Escrituras. E ele pegou então aquele exemplar, deu um sorriso, apontou para si e devolveu o exemplar da Bíblia. O russo desarmou, abriu a Bíblia em russo, procurou uma passagem, apontou para a passagem, apontou para si e devolveu para o soldado alemão. Hans não entendia nada de russo. Mas ele se apercebeu que era São João 3,16. E ele então deu um sorriso, porque ele também cria em São João 3,16. E Hans então foi um pouquinho mais para frente e foi em São João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Apontou para a Bíblia, apontou para si, devolveu para o russo. O russo leu aquilo e ele pegou então e deu um sorriso, andou um pouco mais na Bíblia, e foi no último livro da Bíblia, Apocalipse 14, a partir do versículo 7, falando sobre os 3 anjos, apontou para aquilo, apontou para si e deu para Hans. Hans pegou aqui e falou, poxa, esse cidadão aqui é um adventista do 7º dia. E ele então tentou achar ali, foi lá no começo da Bíblia, foi em Êxodo 20, a partir do versículo 7, lembra-te do dia do sábado. Apontou para a Bíblia, apontou para si e deu para o russo. O russo deu um sorriso. E o russo então foi para o meio da Bíblia, apontou para um texto e devolveu para Hans. Daniel 8,14, até 2.300 tarde, a mensagem fundamento da igreja adventista do 7º dia. Ali estavam 2 adventistas do 7º dia. Um que não falava nada em russo, outro que não falava nada em alemão. E aquele quarto frio, em meio a uma guerra, escuro, se iluminou com a fé daqueles 2 homens. E aqueles 2 homens então se ajoelharam. O russo fez uma oração em russo. O Hans fez uma oração em alemão. Mas tinha que ser esvaziada a casa, porque ia ser bombardeado. E os 2 então se levantaram, se abraçaram, caminharam até a porta, como se dissesse, amigo, talvez a gente nunca mais se encontre, mas no dia que Jesus voltar nas nuvens dos céus, nós estaremos juntos para toda a eternidade falando a mesma língua. Sabe, meu querido, o apóstolo Paulo escrevendo sobre esse momento, ele disse o seguinte, eu pois os declaro pela palavra do Senhor um mistério. Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, sermos arrebatados juntamente com eles, e entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para todo sempre. É nisso que nós cremos, é nesse fundamento que foi montada a igreja adventista do 7º dia, orientada pelo Espírito Santo. Eu e você estamos aqui porque nós temos um grande encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Não sei se será nos meus dias, mas de uma coisa eu tenho certeza, de que Ele virá, e haverá de me ressuscitar. Nós temos uma música agora pela Fabiana. Eu gostaria que você refletisse sobre a letra dessa música, sobre a volta de Jesus. Sabe, querido, nós perdemos tanto tempo com coisas secundárias, quando o importante é estar prontos para se encontrar com Jesus nas nuvens dos céus.
Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lagos de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Se você sabe, cante comigo. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Amém. Preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Termino com a experiência vivenciada por João. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele me será o seu filho. Quer você estar pronto para a volta de Jesus? Vai e conte para os outros. Nos coloquemos em pé. Nosso querido Deus que habita nas alturas dos céus, a maior das mensagens, aquela que foi dada para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, virei outra vez, que se estendeu através de todos os tempos, que passou por tudo, se configurou na pessoa do Messias, e agora a promessa de que Ele virá para nos buscar. Senhor, que não falte nenhum dos que aqui estão nessa manhã, que todos nós possamos ser confirmados em Ti, e que na manhã gloriosa, Senhor, vivos ou mortos, possamos estar contigo para viver toda a eternidade. Abençoa cada filho seu, abençoa cada um dos que aqui se encontram, daqueles, Senhor, que nós vamos buscar com as nossas orações, com o nosso trabalho, com os nossos filhos, Senhor, que porventura estão fora da igreja, com aqueles que ainda que não se congregam mais conosco. Por favor, Senhor, que o nosso exemplo, que a nossa dedicação, que a nossa vida possa ser um testemunho vivo para que esses possam voltar e também estar com Jesus nesse grande dia. Abençoa a tua igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.